E se eu te dissesse que a sua vontade quase incontrolável de pegar no celular a cada 5 minutos não é uma fraqueza sua? Nem aquela ansiedade por uma nova notificação de like de novo seguidor, nem aquela compulsão de ficar scrollando o feed a noite inteira. E se tudo isso, a sua falta de atenção, a dificuldade para se concentrar e o vício no celular foi na verdade previsto e desenhado perfeitamente há mais de 70 anos? A história de como a gente ficou viciado nas telas não começa no Vale do Silício com os programadores, mas sim num lugar muito mais simples que começa nos anos 50, num laboratório com cheiro de poeira, com um psicólogo polêmico, uma caixa de metal e um pombo com fome. O que eu vou te mostrar nesse vídeo é como um pombo procurando por comida se tornou um modelo para a sua vida hoje em dia. Uma história de como uma experiência que na época muita gente achou cruel acabou escrevendo um manual de instruções para os algoritmos de hoje em dia. Então, para a gente entender como o celular se tornou tão irresistível, a gente tem que voltar no tempo para conhecer o nosso protagonista. Ou, quem sabe, o nosso vilão, o psicólogo Skinner, nascido em 1904. Ele tinha ideias muito radicais, como, por exemplo, ele não acreditava em ideias como livre-arbítrio ou sentimentos. A filosofia dele era simples: se uma ação leva uma consequência boa, então é mais provável que a gente repita, e se a consequência for ruim, uma punição, a probabilidade diminui. Para testar suas teorias, o Skinner inventou um aparelho que ficou famoso posteriormente, que se chama caixa de Skinner, que é basicamente uma caixa com um animal lá dentro, que pode ser normalmente um rato ou um pombo, e nessa caixa tinha um disco onde o animal podia bicar e um mecanismo que liberava a recompensa. No início as experiências eram bem básicas, ele simplesmente colocava um pombo cheio de fome na caixa, e o pombo, explorando o ambiente, acabava bicando o disco por acaso. Daí, imediatamente caía um grão de comida. E ele não demorava para perceber que, ao bicar o disco, ele recebia comida também. E esse comportamento foi chamado de condicionamento operante, e com esse método Skinner conseguiu provar que conseguia ensinar comportamentos complexos aos animais. Para você ter ideia, ele chegou até a trabalhar num projeto durante a Segunda Guerra Mundial para treinar pombos para guiar mísseis, embora o projeto nunca tenha sido realmente utilizado. Nessa fase, o comportamento do pombo era bem previsível: ele bicava quando tinha fome e parava quando estava satisfeito. Era basicamente um comportamento controlado pela necessidade, mas o Skinner ele queria buscar novas leis de comportamento. E nessa ânsia por descobertas, ele estava prestes a tropeçar em algo muito mais poderoso e, no final das contas, muito mais perigoso. Ele foi mudando as regras do jogo aos poucos e, fazendo isso, começou a transformar um pombo satisfeito num pombo totalmente viciado compulsivo. Ele começou a testar diferentes gatilhos, ou seja, regras para entregar as recompensas. Um desses esquemas era a razão fixa, onde o pombo ele tinha que bicar algumas vezes específicas para resolver comida, e em outro esquema era o intervalo fixo, onde a recompensa só aparecia depois de passar, por exemplo, 1 minuto, não importando quantas vezes o pombo bicasse o disco. Mas a descoberta que mais impressionou ele foi quando ele começou a fazer gatilhos variáveis. A recompensa continuava dependendo das bicadas, mas o número de bicadas necessárias para ter recompensa mudava toda hora. Às vezes o pombo recebia comida só com uma bicada e outras vezes precisava bicar 10 vezes, depois 3, depois 20. E o bicho acabava nunca sabendo qual seria a bicada que daria a recompensa para ele. E com isso o comportamento do pombo mudou completamente. Ele passou a não bicar só quando estava com fome, ele começou a bicar de maneira frenética mesmo, quase sem parar. O bicho ficou doido, velho. E para entender o que aconteceu aqui, pensa naquela máquina que a gente tem nas ruas, em shoppings, onde a gente bota uma moeda e consegue comprar alguma coisa, bota a nota lá também. Hoje em dia acho que não dá pra comprar nada com uma moeda, né? É algo totalmente previsível, você vai lá, usa e vai embora. Já em máquinas como os caça-níqueis, você puxa a alavanca sem saber o que vem em seguida, quando que vai vir o próximo prêmio. E é essa incerteza, essa possibilidade do talvez na próxima vez aconteça, que mantém as pessoas sentadas ali por horas e perderem todo o seu dinheiro hoje em dia no tigrinho. Então Skinner acabou descobrindo o mecanismo mais poderoso para criar um comportamento repetitivo. Mesmo quando as recompensas paravam de vez, os pombos eles ainda continuavam bicando toda hora, porque a esperança da próxima bicada cair uma recompensa era muito forte. E Skinner, sem saber, naquele momento não estava observando só os pombos, mas também o futuro da nossa sociedade, o modelo do seu feed de notícias. Então, basicamente é só trocar as peças. Imagine aquela caixa do pombo, o pombo é você, a caixa de metal é a luz brilhante que sai do celular enquanto você fica mexendo aí no Instagram, no TikTok ou no X. O disco para bicar é o seu polegar deslizando para baixo e o grão de milho, a recompensa. O que é recompensa hoje em dia, né? É muita coisa. Você pega o seu celular, scrolla e o que você vai encontrar? Não sei. Pode ser uma foto muito maneira de um amigo seu, isso é uma pequena recompensa. Pode ser um vídeo de um cachorro fazendo alguma coisa engraçada. Pode até ser uma coisa negativa, como uma notícia que vai te deixar muito puto, mas que te prende.
Pode ser um post com nenhum comentário, nenhuma curtida, um post merda que não vai te deixar nada feliz. E aí você escolhe mais uma vez pra ver o que vai acontecer e vem um meme que vai te fazer rir muito. Uma boa recompensa. Então você fica scrollando sempre na espera de vir algo bom. E pode ser também notificação que você estava esperando, como uma curtida daquela pessoa que você está trocando ideia, um comentário que valida a sua opinião e até mesmo uma mensagem do contatinho. Ou seja, cada deslize do seu polegar é uma aposta. As redes sociais hoje em dia se tornaram os maiores caça-níqueis da história. E é claro que isso não aconteceu por acaso. Tudo tem um porquê, as cores, por exemplo, quando alguém te manda uma notificação e fica vermelhinho, às vezes você quer clicar naquela merda de notificação só pra tirar o vermelho, cara. Então, no fundo, você não tá usando a rede social. Na verdade, é a rede social que tá utilizando você. Inclusive, tem uma série, filme, eu não sei, na Netflix, pelo menos tinha na Netflix, que é o Dilema das Redes, que fala exatamente sobre isso, eu recomendo a todos vocês. As redes sociais, hoje em dia, fazem muito pouco do que era a ideia original, que era conectar as pessoas. Ter conexão humana. Hoje em dia as redes sociais é fazer você permanecer dentro dos aplicativos. Quanto mais você bica, você scrolla, mais dados você vai gerar, e quanto mais dados você gera, melhor para o algoritmo, porque ele te conhece mais, e ele se torna cada vez mais eficaz em te dar a próxima recompensa para te manter dentro dele. Mas aí levanta uma questão, né? O que acontece com o nosso cérebro durante esse processo? Por que essa incerteza prende tanta gente? E aí vem a questão da dopamina, que muita gente já conhece. Durante muito tempo chamaram ela de molécula do prazer, mas a ciência, recentemente, mostra uma questão mais complexa. A dopamina não está tanto ligada ao prazer da recompensa, mas sim da antecipação, a motivação para ir atrás da recompensa. Então ela seria mais como a molécula da motivação. Então quando, por exemplo, o seu celular vibra no seu bolso, o pico de dopamina não acontece quando você lê a mensagem, mas acontece no momento que ele vibra. Do que tá ali vibrando, velho? O que tá acontecendo? Qual que é a notificação? Então as redes sociais hoje em dia são máquinas de gerar esses picos de dopamina, explorando o sistema primitivo do seu cérebro que evoluiu para nos motivar a procurar coisas essenciais, como comida ou água. E o que esse sistema de recompensas variáveis faz tão bem é manter esse sistema de dopamina constantemente em alerta. Então, como a recompensa é imprevisível, o cérebro nunca sabe quando ele pode relaxar. E o que a gente aprendeu baseado no que a gente viu em outros tipos de vício é que essa exposição excessiva a esses picos de dopaminas fáceis com o tempo diminui a sensibilidade dos nossos receptores, ou seja, é como se a gente precisasse cada vez mais de estímulos para poder sentir a mesma coisa. Por exemplo, há vários anos atrás a gente se divertia vendo os vídeos Os Aventureiros, do Venom Extreme. Hoje em dia muitos nem conseguiram chegar nesse ponto do vídeo porque o vídeo não tem tanta edição. E o pior de tudo é que quando a gente não está recebendo esses estímulos, a gente pode sentir um vazio, uma ansiedade e uma incapacidade de focar em tarefas que não dão uma recompensa imediata. Então, ler um livro, fazer coisas mais demoradas, não oferecem os mesmos picos de dopamina. Cara, tem gente que prefere ver XXX, vocês sabem o que eu tô falando, do que, enfim, né, fazer o ato mesmo. Então, assim, você não tem falta de atenção, você não é procrastinador em si, sua mente só tá muito bugada, cara. A questão é, a gente tá condenado a isso? A gente é apenas uma marionete nas mãos dos algoritmos? O Skinner talvez dissesse que sim, que a liberdade é uma ilusão, mas tem uma diferença fundamental entre a gente e os pombos. A gente consegue entender as regras do jogo. E ao entender as regras, a gente pode simplesmente não segui-las. Então a solução não é ter mais força de vontade, procurar motivação, mas sim mudar o ambiente, os nossos hábitos, do mesmo jeito que o Skinner fez, só que desta vez ao nosso favor. Se o vício é construído com recompensas imprevisíveis, então a solução é trazer de volta a intenção e a previsibilidade. E agora eu vou trazer algumas coisas que você pode fazer. A primeira coisa é a mais básica, é desativar as notificações. Eu, sinceramente, só deixo ativadas as notificações do banco. E hoje em dia eu nem sei nem como vocês conseguem viver com tanta notificação na barra de notificações, cara. Cada notificação é uma tentativa do algoritmo para te puxar de volta para a caixa. Então, desativando elas, você decide quando quer ver as novidades. Segunda coisa que você pode fazer é criar horários fixos para mexer no celular. Em vez de ficar beliscando todo dia, aos poucos, agende momentos para mexer no celular. Por exemplo, vou ver aqui um tempinho depois do almoço. Você pode usar temporizadores também para bloquear aplicativos. É muito importante que você faça isso porque normalmente você pega no celular sem nem perceber, sabe? Você tá esperando uma partida de um jogo ali, vou pegar no celular aqui. Tá carregando um negócio aqui no computador que você tá fazendo e você pega no celular, às vezes você pega no celular sem nem ver, cara. Ou seja, você não tá sendo intencional nisso. Terceira coisa que você pode fazer é eliminar alguns estímulos. Tem gente que, por exemplo, tira as cores da tela. Tem aplicativos, inclusive, que faz isso, deixa o celular nesse tom preto e branco, não tem nem as logos dos aplicativos, é só o nome mesmo.
Você pode também mover os aplicativos, as redes sociais para uma pasta mais escondida. Então, você acaba gerando alguns segundos extras que você acaba demorando mais para encontrar eles e acaba quebrando o ciclo de abrir o aplicativo por puro impulso. É importante também criar momentos onde você define como regra não usar o celular, como, por exemplo, na cama antes de dormir. Tipo assim, eu não vou pro meu quarto com o celular, cara. Ah, mas eu preciso usar o despertador. Compra um despertador, mano. E a quarta dica seria substituir um hábito, porque o cérebro ele não gosta de vazio. Então, quando você sentir um impulso de pegar o celular por tédio, você tem que ter uma alternativa ali na hora. Então, fazendo essas coisas, você não vai estar lutando contra o seu próprio cérebro, você vai estar simplesmente trabalhando com ele. Você simplesmente está redesenhando a sua própria caixa para reforçar a sua concentração, a sua presença, a sua intenção, ok? Entender isso tudo, a maneira como você é manipulado, não é uma derrota, é uma libertação, na verdade. Você não é falho por ser suscetível a isso. É apenas uma prova de que o design do nosso ser é incrivelmente eficaz. Agora você entende o jogo, sabe que existe uma caixa, um disco e uma recompensa. Sabe do poder da dopamina. E agora você tem o poder de escolha. Você vai continuar bicando o disco, esperando pela próxima migalha de validação, ou vai usar o que sabe para abrir a gaiola e voar. Ai, que roteiro bonito. O mundo real, com as suas recompensas mais lentas, mas infinitamente mais ricas, está te esperando. A escolha não é fácil, eu sei, mas é a única que nos permite recuperar nossa atenção, nossa humanidade e, finalmente, a nossa liberdade. E se esse vídeo fez você olhar para o seu celular de outro jeito, te agregou algum conhecimento, se inscreva no canal, mas faça isso de forma intencional, porque agora você conhece as regras.